Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então nos envolvendo com esse lar espírita, onde aqui todos nós nos encontramos diante do nosso mestre, diante do mentor da Casa de Caridade, José de Mococa, que nos fornece a assistência necessária para que continuemos nas lutas das nossas vidas, sem desistirmos, sem nos deixarmos quedar pelas vicissitudes interiores e buscarmos sempre a grande e maravilhosa assistência de Jesus, pois Ele, no externo do seu amor e no interno deste também, pode traz para nós grandes conhecimentos, mas o maior conhecimento adquirido que Jesus nos trouxe é o amor, que é o sentimento, pois podemos ter todas as culturas da terra, se não tivermos o amor, nada seremos vazios, seremos na verdade um jarro, belo e bonito, mas sem conteúdo algum. Que tenhamos a água viva dentro desse jarro, para que possamos matar a sede daqueles que nos procuram, pois ter conhecimento é importantíssimo, mas é necessário que tenhamos amor, pois se tivermos amor, até o conhecimento que adquiriremos nas nossas vidas se sublima, se torna elevado, se torna belo, se torna bonito em sua extensão, porque não estaremos vendo coisas pequenas, coisas efêmeras, coisas banais, estaremos olhando na profundidade. Então que estejamos olhando não de forma rasa o dia de hoje, mas estaremos olhando na profundidade o que temos para nós, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos embates da vida, o que podemos buscar dentro das experiências que estão sendo colocadas em nossa frente, o que está sendo apresentado para nós. Será que as experiências que são apresentadas, as dores, é para desistirmos? Ou será que é para nos tornarmos mais fortes, para nos tornarmos campeões? Pois nenhum homem na terra poderá exercer alguma atividade se não se esforçar. E a dor é o cruel do nosso espírito. Ela vai nos fazer nos impulsionar à frente. Ela vai fazer com que consigamos chegar lá. Vamos chegar realmente ali no final da corrida. Mas para isso precisamos treinar a corrida. Então treinemos interiormente. Treinemos os nossos corações. Não temamos a nada, pois se tivermos Cristo dentro dos nossos corações, se tivermos nosso Pai conosco, nada nos faltará. Nada estará, porque Jesus não deixará uma ovelha que seja fugir do seu rebanho. Trará todos para o seu momento, para o seu encalço. Então, não nos preocupemos excessivamente. Nos preocupemos para alcançar o melhor. Mas, se alcançarmos espiritualmente, alcançaremos materialmente. É algo natural. É algo que muitas pessoas fogem. Pois a gente vê que muitas pessoas procuram o quê? As coisas materiais. Vão para os lugares procurar as coisas materiais. Mas é o contrário. Busquemos as coisas do Espírito, que as coisas materiais se refletirão para nós. Estaremos tendo as bênçãos que precisamos, porque ninguém melhor do que Deus sabe do que precisamos, não é? E nós mesmos também. Gente, hoje quem vai fazer a palestra, nosso irmão Rogério, ele vem aqui, eu estava brincando com ele aqui, falando que ele é um Paulo de Tarso, né? Em miniatura, porque somos todos miniatura, claro, né? Desse grande apóstolo, porque ele vem trazendo várias, né? Ele vem lá de Cubatão, ele vai subindo a serra, nas casas espíritas até chegar aqui. Ele é lá de Guarujá e ele vem subindo a serra fazendo palestras para todo mundo, e é convidado sempre pelas pessoas, né? E ele vem aí. Hoje ele subiu, né? Agradecemos pelo seu esforço, agradecemos pela sua boa vontade de vir até nós com essa chuva toda aí. Ele falou que pegou trânsito, né? Mas muito obrigado. Ele veio hoje vai nos falar sobre a mediunidade. Então, Rogério, sinta-se em casa, porque a casa é sua, meu amigo. É nóis, Deus abençoe você. Boa palestra. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite. Que satisfação voltar a esta casa. E antes de nós conversarmos, eu preciso primeiro externar a minha gratidão a todas as mulheres. Feliz Dia das Mulheres para todas. Sem vocês nós não seríamos nada, né, Rafael? Porque o que seria do mundo sem as mulheres? Então, antes de mais nada, parabéns a todas. Feliz por estar aqui mais uma vez, recebendo esse convite sempre carinhoso, simpático, desses irmãos. Falta um irmão meu que não pôde vir, que é o César, mas deixo um beijo no coração dele
e ele vai receber com certeza. Bom, gente, hoje eu vim com a missão de alertar vocês de um assunto bem inquietante para muitas pessoas. Eu vim falar hoje sobre a mediunidade, mas não aquela mediunidade, como é que eu posso chamar? Vamos falar da mediunidade saudável e daquela mediunidade que muitas vezes acontece de não ser saudável. Porque o próprio trabalhador acaba se deixando levar principalmente pelo melindre, pelo orgulho, e acaba se deixando passar e abrindo brechas, né? A gente sabe que nós somos ímãs, e se nós não vigiarmos o tempo todo, principalmente os trabalhadores, aqueles que têm a mediunidade mais aflorada, principalmente esses irmãos, os irmãozinhos que estão lá fora acabam nos acompanhando, inevitavelmente, não é verdade? E antes de começar, eu vou ler para vocês aqui, antes de começar a ler o livro, eu vou ler só um trecho de Emmanuel, que eu trouxe o livro Seara dos Médiuns, para que a gente possa conversar, né? Apenas 2 itens nós vamos ler de Seara dos Médiuns, mas antes eu quero ler só um adendo de Emmanuel, uma frase que eu traí dele, em outra obra, que diz exatamente assim, o seguinte, a respeito de mediunidade. Segundo Emmanuel, mediunidade é o talento do céu para o serviço de renovação do mundo, lâmpada que nos cabe acender, aproveitando o óleo da humildade. É indispensável nutrir com ela a sublime luz do amor, a irradiar-se em caridade e compreensão para todos os que o cercam. Emmanuel. Por que eu já abri falando sobre isso? Porque Emmanuel já vem nos alertar a respeito da humildade. O trabalhador, o médium, todos nós somos médios, temos mediunidade, senão não estaríamos aqui, na verdade, encarnados, porque nós temos alguns um pouco mais e outros nem tanto. E para que a gente adquire uma mediunidade um pouco mais aflorada, é imprescindível que a gente estude, que a gente aprenda. Alguns, muito raras exceções, já nasceram prontos. É o caso do Chico e de tantos outros. Mas não é o nosso caso, nós estamos aqui aprendendo. E para que a gente adquira esse conhecimento e esse entendimento do que é a mediunidade em nossas vidas, nós precisamos ganhar o conhecimento através da leitura. Porque por mais que eu já me sinta preparado, e isso a gente vê nas casas, sempre aparece alguém já querendo ir na janelinha, né? Não é que eu vim da casa tal, eu fiz trabalho tal, e aqui eu já quero trabalhar, já quero dar paz. E não é por aí. Todas as casas têm a sua direção, e cada casa com a sua direção tem um departamento, tem a sua conduta de levar os trabalhos da casa. Muitas casas que eu conheço, é preciso que a pessoa estude muito, para depois começar a ter o acesso a uma mesa mediúnica. Ninguém vem de fora, do nada, já senta e já sai falando, não é por aí, não é verdade? Então, eu venho nos alertar da necessidade da nossa humildade como cristãos, entendedores do Cristo, pelo menos vontade nós temos, né? A gente não entende tudo, mas ele vem nos alertar para a necessidade de nós sermos humildes nesse item da mediunidade. Aqui nós vamos ler várias situações, tanto no livro Seara dos Médiuns, como no Evangelho, porque o link é direto. Nós vamos ler, vamos perceber, vocês vão perceber na leitura, o quanto é necessário estar equilibrado. O quanto é necessário que nós, trabalhadores, que estamos aí numa labuta de mais de 10, 20 e 30 anos, que nós estejamos sempre, imprescindivelmente, ligados e prestando muita atenção em tudo que nós fazemos, principalmente no dia de trabalho mediúnico. É preciso ressaltar aos trabalhadores que o dia do trabalho mediúnico é um dia que nós precisamos nos policiarmos. Porque a gente não pode comer demais, a gente não pode beber, a gente não pode... Porque tudo isso que a gente adquire para dentro, que a gente coloca para dentro dos nossos corpos, vai se refletir numa mesa mediúnica. E os espíritos que nos assistem vão ver realmente quem está preparado.
Então Emmanuel, já no início, vem dizer que o aproveitamento do óleo da humildade é indispensável nutrir a sublime luz. A luz que ele fala é Jesus, é a luz que nos caminha, que nos leva para os nossos roteiros de vida. É a luz que todos nós procuramos e que se chama Jesus. Não é verdade? Então, por esse motivo, nós vamos entrar agora na leitura do livro de Emmanuel. E eu peço a atenção de vocês para essa lição. São duas lições muito importantes. Reflitam com atenção nesse texto. E diz assim, Emmanuel: o nome da lição é Fome e Ignorância. É a lição de número 32 desse livro. Diz assim: atentos ao impositivo do estudo, e ele sempre vai falar do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome ameniza o corpo, a ignorância obscurece a alma. A fome atormenta, a ignorância anestesia. A fome protesta, a ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante, a ignorância é problema enquistado. Em todos os lugares, vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. O faminto aparece. O ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade. O ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Qualquer pessoa. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Para sanar a fome, basta estender o pão. Para atingir a ignorância, é indispensável fazer luz. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos, para ser multiplicada em favor dos ignorantes, exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que na doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiuns e fenômenos para dissiparmos a inquietação da fome de ver, mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos, com atitude e exemplo, que nos arranquem ao comodismo da ignorância, para ajudarmos a discernir uns aos outros. É muito forte esse último parágrafo. Eu não sei se vocês perceberam, quando ele diz que a conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que a doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostram médiuns e fenômenos. Inevitavelmente ou equivocadamente, alguns que detêm até uma certa facilidade com a mediunidade ainda estão voltados para o fenômeno, para a necessidade de se mostrar. O que isso é um grande erro, é um ledo engano.
É imprescindível que nós entendamos que para que adquiramos a espiritualidade que nos assiste dentro desta casa, por exemplo, nós precisamos estar alinhados com eles. E só vamos estar alinhados se adquirirmos o conhecimento. Sem conhecimento, o Espiritismo não dá saltos. Concorda, meu irmão? Não existe saltos no Espiritismo. A pessoa que chega numa casa como essa, querendo decisões ou resultados imediatistas, não vai atingir. Eu já falei isso da outra vez que estive aqui, que nós precisamos, dentro de qualquer instituição religiosa, termos a fé. Se nós não tivermos fé, nada vai acontecer. Concorda? Então, não adianta ter necessidades imediatistas, porque elas não vão vir. Você precisa estar compenetrado, acreditar que você vai conseguir. Eu falo dos participantes, das pessoas que vêm na casa com frequência. É imprescindível que esses irmãos entendam que através da sua fé você vai conseguir os seus objetivos. Passando para a segunda leitura, ela diz assim: na mediunidade, chama-se essa leitura. Eu peço licença para vocês para ler. Perdão, não é essa, é no campo doutrinário, eu fiz ao contrário. Então vamos lá. Encontrarás no caminho os companheiros que não, na altura que a responsabilidade lhes conferiu. Repetindo, encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura e na responsabilidade que lhe conferiu. A maneira dos que não sabem viver corretamente, quando chamados à mordomia do ouro ou do cedro do poder, desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se desvariam. Começam abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória. Debandam de pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores e transformam-se em joguete da fascinação que os utiliza. Julgam-se, então, mensageiros especiais. Ausentam-se deliberadamente do estudo. Abraçam exotismos contundentes. Acreditam na condição de intérprete das mais altas personalidades da história. Alguém já viu isso aqui? Eu já passei por algumas situações, eu posso dizer para vocês que já aconteceu comigo. E ninguém está livre disso. Não admitem advertências. Supõem dominar o passado e o futuro. Profetizam. Pontificam. Mas, detendo exagerada conceituação de si mesmos, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos. Processos aos quais atrai amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. Vocês percebem o quanto isso é sério? Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras formações religiosas vivem julgadas pela autoridade terrestre, que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, raciocinada, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Diante disso, pois, dois amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, isso também é importante, observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes
que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Em seguida, se possível, ajudemos-nos com a palavra evangélica. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática, à face da circunstância que nos obriga a emudecer, lembremos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios, para que se faça luz nos corações e nas consciências. E caminhemos adiante, no esforço de tudo melhorar cada dia, com a certeza de que, segundo Cristo, cada criatura hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio um texto desse, chega até a machucar, doer nas nossas consciências. Porque a gente acaba se vendo em algumas situações. A gente acaba se vendo, ou já ter visto, acompanhado algum irmão equivocadamente passar por isso. Que ninguém está livre disso. Agora, recentemente, eu recebi um comunicado de alguém que se passou por isso recentemente. E eu expliquei isso para a pessoa que me disse exatamente o que Emmanuel fala. É o desconhecimento que causa nesses irmãos uma torpe impressão de que está fazendo a coisa certa. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Certa feita, na casa onde eu trabalho, vou fazer um relato rápido com vocês, uma frequentadora de alguns anos, que já tinha se separado, já tinha se ausentado durante um período, retornou, e alguém falou para mim: presta atenção nessa pessoa, porque ela pode nos dar trabalho. Passados alguns dias, começou um zum na casa, algumas semanas, um zum na casa, e eu queria saber o porquê que estava aquele zum toda vez que essa pessoa chegava na casa. E aí eu descobri exatamente o que Emmanuel fala aqui no livro. Ela por si só chegava para uma pessoa e falava assim: eu estou vendo o seu pai. E o seu pai está dizendo que você não pode sentar dessa forma, você precisa sentar de outro jeito. Qualquer coisa nesse sentido. E aí ela dizia isso para um, ela dizia isso para outro. Houve um tempo em que ela chegava na casa, todo mundo em cima dela, e eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Cheguei no nosso coordenador espiritual e relatei o que estava acontecendo. Ela foi chamada, e não obstante a isso, ela não parou. Ela continuou fazendo exatamente isso. Em uma reunião mediúnica, depois dos estudos lá na casa, numa quarta-feira também, nós formamos mesas pequenas, com 4 lugares cada mesa, mas várias mesas espalhadas, cada mesa com 4 trabalhadores. E os instrutores que ficam rodando, e eu sou um deles. E ela resolveu sentar. Não estava autorizada, resolveu sentar à mesa. Eu vendo aquilo, já que o nosso coordenador não estava presente no dia, a responsabilidade era minha, eu não fiz absolutamente nada, deixei ela sentar, para ver até onde ela ia. E nesse exato momento, a máscara dela caiu. Por quê? Porque assim que termina os trabalhos, a gente lê o que foi psicografado, a gente conversa a respeito do que os trabalhadores receberam, quais foram as mensagens que chegaram. Então sempre tem alguma coisa importante para ser dita. E aí ela vira, essa pessoa vira para uma mãe que tinha perdido um filho de 16 anos, em torno de 6 meses, e fala assim: eu vi o seu filho. Quando ela falou isso, a minha antena já ficou. Eu falei: ela não está fazendo isso. Porque eu já estava ciente do que estava acontecendo fora dos trabalhos. E aí ela resolveu fazer ali. Só que a mãe, esta mãe, muito sofrida, uma amiga nossa, trabalhadora, incansável na seara também, já com seu conhecimento vasto na doutrina, virou para ele e perguntou assim: descreva o meu filho. E aí ela não descreveu o filho. O que ela disse não condizia nada com o que o filho dela foi. E aí a máscara dela caiu. E aí ela percebeu a bobagem que ela vinha fazendo
E aí pedimos para que a espiritualidade tomasse conta da situação e ela simplesmente se evaporou e nunca mais apareceu na casa. Ninguém precisou fazer nada, ninguém precisou pedir para que ela se retirasse, ela só foi desmascarada em público. Por que eu estou dizendo isso? Porque inevitavelmente a gente acaba vendo isso no transcorrer da nossa existência dentro de uma casa espírita. Isso acontece e não é tão incomum assim. O trabalhador, o médium, ele, de uma certa forma, quando ele se ilude, ele está com aquela impressão que ele é o supra-sumo da mediunidade, é aí que é o grande problema. É aí que é o momento de você parar e refletir. Peraí, eu não sou isso. Mas o ego vai falar tão forte muitas vezes que vai acabar levando esse trabalhador, esse frequentador da casa, ao extremo. Como essa jovem moça que frequentou a nossa casa lá no Guarujá. Jovem moça não, porque ela devia estar quase uns 40 anos, então não era criança, não era uma pessoa que já não tinha o conhecimento, já sabia o que poderia fazer e o que não poderia. E saberia, e já estava sabendo, na verdade, de que o que ela fazia não era o correto. Mas o ego que ela inflou dentro dela foi tão grande e ela simplesmente não conseguiu se dominar e deixou fluir. E aí nós percebemos que a influência externa nela agiu muito mais forte, até dentro da casa espírita. A gente sabe que esses trabalhadores, que esses espíritos espíritas, eles estão sendo obsediados. Eles estão sendo conduzidos a fazer tudo isso. Às vezes, muitas vezes, não é nem culpa dele. Muitas vezes, ele está sendo vampirizado de uma tal forma pelos obsessores, por esses irmãos, porque ela fornece tudo o que eles querem. O ego dela é inflado de uma tamanha forma que ela não consegue lutar contra. E é exatamente o que Emmanuel nos pede. A concentração, o entendimento, o estudo consciente das obras do Cristo. Ser espírita, ter a mediunidade aflorada, não é privilégio para ninguém. É carnê que nós temos que pagar aqui na Terra. São dívidas que nós trazemos de outras encarnações para que nós resgatemos nessa vida. Nós precisamos ter essa consciência, porque não é vantagem para mim sair daqui e ficar vendo espíritos pela rua. Eu nem quero ver. E também nem estou preparado para isso. Se eu vir, tudo bem. E eu entender que é um espírito, depois que a perna parar de tremer, eu até posso entender. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós não estamos preparados para isso. Porque as pessoas acham que ver espírito é a coisa mais linda do mundo. Eu posso garantir para vocês que não é tão simples assim. Que para você ver um espírito, você tem que estar no mesmo padrão de vibração dele. Você não consegue ver um espírito se você não tiver na vibração. Ou se ele não vier na sua. Tudo bem? Agora, se o que eu vejo lá fora é só coisa que eu não gosto, então a minha vibração está bem baixa. Agora, eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês. Os espíritos que nos assistem nesta casa, os espíritos bons, não precisam se apresentar para a gente. Eles não precisam da nossa energia deletéria para nos mostrar alguma coisa. Quando eles querem fazer isso com a gente, eles fazem por intuição, através de um sono, como é o meu caso, ou através de uma mesa mediúnica. O espírito consciente, esse que já está equilibrado, que já tem a sua bagagem, que é um espírito de escola, ele não precisa se mostrar para a gente. E quando eu saio na rua e começo a ver isso, ver aquilo, aí eu pego uma irmã e falo, minha irmã, estou vendo um fulano de tal do seu lado. Emmanuel está dizendo aqui, acabou de falar. Que ainda existem trabalhadores, ainda existem pessoas que se equivocam nesse sentido. E é importante que a gente desperte para a necessidade de primeiro entender o que se passa comigo, para depois eu entender e eu poder ajudar alguém. Antes disso, eu não consigo. Eu não vou fazer isso. Certa feita, numa outra casa em que eu dirigi durante um pouco tempo, um rapaz chegou para mim e falou assim, eu preciso conversar com você. Pois não, irmão. Olha,
eu estou sentindo que a minha espiritualidade que me acompanha precisa da paz. Oi? Não, eu preciso da paz, eu quero da paz. Não, meu irmão, não é por aí. Você tem uma longa estrada para ler, para entender primeiro o que se passa com você, para depois você poder ajudar alguém. Não é por aí. Não é verdade? Porque a gente aprende que o estudo é necessário. O Evangelho está aqui dizendo isso a todo momento. Nós precisamos ganhar o entendimento. Sem ele, nós não conseguimos ajudar nem a nós mesmos. Muitas vezes acaba nos prejudicando. Não é verdade? E aí o link do Evangelho, no capítulo 21, que Emmanuel faz, haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 5 diz assim, os falsos profetas, né? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, para enganar até mesmo os eleitos. Essa fala traz o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Como estas leis são obras somente de Deus, Ele, sem dúvida, pode derrogá-las, se isso lhe agrada. Mas o simples bom senso que é preciso ter, acima de tudo, que Ele diz que Ele não pode ter dado a seres, atenção, eu vou repetir, mas o simples bom senso diz que Ele não pode ter dado a seres inferiores, que somos todos nós, e perversos, um poder de igual ao seu. Está aqui no Evangelho. E menos ainda, o direito de desfazer o que Ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Portanto, segundo o sentido que se atribui a essas palavras, se o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios que enganam até mesmo os eleitos, o resultado seria que, podendo-se fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. E não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. É preciso, pois, buscar um sentido mais racional para essas palavras. Os olhos do vulgo ignorante, aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso ou milagroso. Uma vez conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário quanto possa parecer, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se estreita à medida que se estende o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse e da sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Aí estão os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes acaba com o seu crédito. E é por isso que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Portanto, o fato de operar fenômenos que os olhos de certas pessoas podem passar por prodígios não é um sinal de uma missão divina, uma vez que isso pode ser apenas resultado dos conhecimentos que cada um adquire, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir, tanto quanto o mais digno. Olha como isso é sério. Reconhece-se o verdadeiro profeta por características mais exclusivamente morais.
martelo batido. Alguma dúvida? Não temos. Temos. Os cristos estão aí. Os falsos cristos estão aí. Os falsos profetas também. Isso não é novidade para nós. Por que eu escolhi, por intuição, essa obra? Eu tenho uma caixinha onde eu olho tudo que já foi falado em todas as casas, e eu achei essa obra, e aí fechei os olhos e falou, é essa. E aí a gente vai trabalhar, a gente vai melhorar, ver o que pode ser trazido com mais clareza, a fim de que a gente possa ser claro nas explicações. Quando Emmanuel vem nos dizer a respeito de humildade, infelizmente nós vemos isso ainda acontecer, não só aqui como em outras casas. Pessoas equivocadas achando que já pode ir com o braço para a janelinha, né? Chegou aqui, já põe o braço na janelinha, achando que já pode sentar na melhor parte do assento, no melhor local, e achar que não é por aí. É imprescindível e importantíssimo que adquiramos o conhecimento através dessas leituras. Só através da leitura a gente vai poder entender, como eu já falei, e vou repetir, entender o que acontece com a gente, para depois a gente pensar em ajudar alguém. Antes de eu começar a ajudar alguém, antes de eu, por exemplo, dar passo nesta casa, eu tenho que estudar. Estou errado? Eu tenho que estudar. Por mais que eu tenha uma bagagem tão grande, mas se eu vier trabalhar nessa casa, eu vou virar para o presidente e falar assim, presidente, eu vou querer trabalhar. Vai, meu irmão, volta lá no Evangelho. Foi assim que aconteceu comigo. Há 18 anos atrás, eu fui convidado novamente. E olha que o Evangelho a gente lê todo momento, né? O Evangelho não tem nenhuma parte dele que a gente já não tenha lido. Mas volta lá, e eu fiz mais um ano de leitura do Evangelho associado ao livro dos Espíritos, para aí então eu estar apto a começar a trabalhar. E é isso que a gente precisa entender. As pessoas que frequentam as casas precisam que venham com a fibra do estudo. Isso é maravilhoso. Que quanto mais a gente adquire o conhecimento, mais aquilo que acontece entre nós, dentro de nós mesmos, fica esclarecido. E se abre um leque de opção maravilhoso. Porque quando os nossos irmãos, esses que nos assistem, percebem que eu estou ficando bom para o assunto, começam a me usar. O senso comum da palavra, começam a me trazer o trabalho. O labor é constante lá em cima, e a doutrina não é nossa, a doutrina é deles. Eles nos regem. E para que nós tenhamos essa facilidade com eles, nós precisamos apresentar para eles o conhecimento. Senão não é feito. Vocês têm alguma coisa a dizer? Ou eu posso continuar? Está tudo certo? Alguma dúvida? Então vamos em frente. Esse é o gostoso. Eu estou conversando aqui com espíritos espíritas já de um conhecimento, digamos, avançado, né? Não? Estamos todos no mesmo então tá. Tudo caminhando, então avançado parece ser gentil, né? Mas assim, eu também estou no mesmo lugar que vocês. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui. A nossa dívida ainda é muito grande, por isso a gente vem para cá para frente. Ah, você fala do Evangelho, você fala disso, você pega os livros das obras de Emmanuel. Meus irmãos, a gente pega, a gente decifra as obras, a gente devora uma obra como essa, mas é porque a nossa dívida ainda é muito grande. Que hoje eu entendo que para eu me redimir de tudo aquilo que eu posso ter sido lá atrás, é nessa ocasião agora. É essa encarnação que nós estamos. Então dessa aqui eu vou fazer dela melhor. Eu vou me dedicar. Há 6 anos atrás eu fui liberado para fazer o que eu venho fazendo. Se faço bem, eu não sei se faço, mas eu faço com carinho, eu faço com amor. É singelo, mas é dedicado, eu garanto para vocês. E esse é o nosso papel. E cada vez que a demanda me torna maior, mais me força eu cair em cima dos livros. E quanto mais eu adquiro mais conhecimento, melhor para o meu espírito. Vai fazer com que aqueles degraus que geralmente eu costumo dizer, eles se tornem mais fáceis de eu subir, para que a minha evolução seja melhor. E é assim que a gente espera que todos os trabalhadores, de todos os participantes, todos os frequentadores das casas, assim que a gente espera que aconteça. Estudar é primordial na doutrina. Como eu falei,
A doutrina não vai dar saltos em nossas vidas. Vai depender de cada um de nós. Cada um fazer a sua parte, cada um exercer o seu papel com dignidade perante ao Cristo, sempre fazendo o Evangelho no lar, que isso aí a gente não precisa nem falar, porque é uma coisa já rotineira para todos nós, né? Desse compromisso que nós adquirimos com os irmãos, é imprescindível que isso também vai nos trazer o mérito de uma paz interior. Você pode falar, mas 30 minutos, naqueles 30 minutos, antes de você começar, tudo já foi preparado, e muitos antes de você sentar à mesa, eles já estavam lá esperando para ouvir você falar. Isso não é novidade para ninguém. Portanto, queridos, eu só tenho exatamente 1 minuto e 15 segundos, porque eu sigo a risca, eu sou um soldado do Cristo. Eu desejo realmente que vocês tenham um final de noite maravilhoso, que possam voltar aos seus lares no seco, sem chuva, porque eu preciso descer ainda, também no seco, né? Eu não quero pegar chuva. A gente vai descer com paz e tranquilidade, sempre regidos e guiados por essa força que se chama Jesus. Então, o que eu desejo para vocês é um final de noite repleto de alegrias, muitas felicidades. Nunca esqueçam e não deixem de fazer as suas orações, que elas são favoráveis demais para que nós tenhamos uma noite de descanso mais tranquila. Tá bom? Que Jesus possa abençoar a todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Muito obrigado.